Olá! Hoje vamos falar sobre a resiliência. É um termo um pouco incomum no nosso dia a dia, mas é uma situação muito comum na nossa vida. A palavra resiliência vem do latim e significa recusar, voltar atrás. Dentro da psicologia, ela tomou um novo significado, que é a criatura humana, o indivíduo, voltar à sua fase anterior, ou seja, a pessoa voltar a ter a mesma postura anterior aos problemas lhe pegarem. Todos nós passamos por dificuldades e as dificuldades nos abatem muito, nos abatem medianamente e outras pessoas ficam totalmente abatidas. A palavra resiliência vem da física e significa a capacidade que um material tem de resistir a grandes impactos de temperatura e pressão. E ao sofrer essa pressão, ele se deforma e ele fica quase que totalmente destruído. Porém, pouco a pouco ele vai voltando ao seu estado anterior e vai se refazendo, se reconstruindo. Essa capacidade foi estudada e as ciências humanas fizeram uma adaptação da física para as ciências humanas e colocaram então a definição como a resistência de um ser humano passando por grandes conflitos, traumas e dificuldades, de não se abater, de não se destruir, de não se sentir destruída psicologicamente, fisicamente também. Ou seja, todas as pessoas na Terra, neste planeta onde vivemos, passam por grandes dificuldades. Algumas pessoas passam por isso com uma leveza, até mesmo para alguns que observam com determinada frieza. Mas essa atitude está longe de ser frieza. Na verdade, é uma atitude de segurança, de saber que não existe dificuldade que não passe. Essa pessoa, ela acaba, de alguma maneira, superando com facilidade, não deixando se abater, mesmo que a situação seja, para a maioria, um caso de total desistência. Todos nós sabemos que algumas situações na vida nós temos que desenvolver. Aliás, a resiliência não é um atributo da personalidade do ser humano. É algo que se pode desenvolver com o tempo. Logo, sendo assim, os especialistas chegaram à conclusão que existem alguns fatores importantes que devem ser observados pelas pessoas para que elas saibam lidar melhor com suas próprias vidas. E relacionaram 7 desses fatores que eu trouxe para nós. Um deles, que é administrar as emoções, ou seja, a habilidade de se manter sereno diante de um problema. Usar todas as pistas do dia, do mundo, da situação. Ler as pessoas para saber o que fazer. O outro é o controle dos impulsos, ou seja, não se deixar levar impulsivamente por uma emoção. O otimismo é o terceiro tópico, que é a crença que todas as coisas podem melhorar. A esperança, a convicção na capacidade de controlar o nosso próprio destino. Eu controlo o meu, você controla o seu, cada qual controlando o seu próprio destino. O quarto item é a análise do ambiente, que é a capacidade de identificar as causas dos problemas. Logo, isso permite que a pessoa se coloque num lugar seguro e assim vai saber identificar a hora certa de falar, de calar, de agir ou não. Empatia é o quinto tópico, que significa a capacidade de compreender os estados psicológicos dos outros, suas emoções, seus sentimentos, para saber agir com elas. A autoeficácia, a crença de que você consegue resolver seus problemas. E finalmente o sétimo item, alcançar as pessoas. A capacidade de se vincular a elas sem receios, sem medos, capacidade de se entrosar com essas pessoas, construindo redes de apoio. Ou seja, há muito tempo que a ciência vem observando todas essas pessoas e observando também a capacidade delas todas de superar os piores traumas, as piores situações, comparando-as com outras que
com facilidade se deixam abater. Por isso, todos esses estudos trouxeram algumas definições para algumas especialidades. Por exemplo, a biologia defende o ponto de vista de que cada ser humano ele é dotado de um potencial genético que faz com que ele seja mais resistente que outros. A psicologia, estudando o mesmo termo, vê a importância do relacionamento das pessoas com sua família, principalmente na fase da infância, que vai construir a capacidade de suportar essas crises. A sociologia diz que a influência é da cultura, das tradições, acha isso extremamente importante. A teologia vê a necessidade do sofrimento como um fator de evolução espiritual. É aquele dar a outra face. Mas não importa quais as explicações, importa é que existe um grupo de pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, que conseguem retomar a vida diante de todo e qualquer problema, que conseguem superar essas situações. Não de imediato, é claro, mas conseguem o tempo necessário, sem excesso e sem escassez, e fazer daquele sofrimento um grande aprendizado, reforçando suas próprias estruturas. Muitas vezes precisando de acolhimento de outras pessoas, como os amigos. Aqueles mais frágeis chegam a procurar um psicólogo, um especialista, um terapeuta, tomando um floral, procurando uma religião. Não importa qual o segmento escolhido, importa que as pessoas procuram apoio, acham, se reconstroem, sem ficarem derrotadas, escondidas em suas casas. Aliás, tem uma frase que eu gosto muito, que diz que existem pessoas que pensam que podem comprar uma vida muito bacana lá na farmácia. E não pode. Quando nós, mesmo nos sentindo enfraquecidos, reagimos e lutamos, somos como aquele material que, mesmo quase morto, deformado, nos reerguemos e tomamos a nossa forma, a nossa alegria. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.